Meus amigos, muito bom dia. Eu quero inicialmente agradecer esse convite carinhoso da AME Maranhão. Quero cumprimentar os amigos da Federação Espírita do Maranhão, através do querido Osmir, os amigos do Foresma, através do Ebert, e também desta Casa da Assembleia Legislativa que nos cede o espaço. E dizer que é uma alegria partilhar com vocês destas reflexões e destes momentos de fomento do estudo e da cultura espírita entre nós para a nossa renovação e transformação interior. O primeiro tema que me foi designado, ao final vou ter oportunidade de falar rapidamente do projeto, que nos enche o coração e que é para nós motivo de honra de ter a oportunidade de trabalhar nele e partilhar com vocês então. Esse primeiro tema que nos foi designado é o tema cura e autocura, que é um tema que fala da saúde e da doença dentro da visão médico-espírita. Este é um tema de objeto de estudo de todas as associações médico-espíritas do Brasil, e nós já as temos em grande número em todo o país. Se nós vamos falar de saúde, nós temos que começar pela conceituação. O que é saúde? Saúde é uma palavra muito dita e pouco compreendida. O que as pessoas querem quando dizem que estão buscando saúde? Para algumas, saúde é um corpo ausente de doenças. Para outros, representa força, poder. Para alguns, é sinônimo de felicidade. E para alguns, é um estado de alegria que se assemelha a um estado de euforia ou de mania dentro da definição psiquiátrica. O conceito varia de indivíduo para indivíduo, mas nós, dentro da ciência, temos uma definição dada pela Organização Mundial de Saúde no ano de 1946, que ainda é um grande referencial e que diz que saúde é um estado dinâmico, pois se altera a todo instante, de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente a ausência de doenças. Vejam que interessante. Em plena pós-Segunda Guerra Mundial, num momento de reconstrução das sociedades, dos povos e das culturas, a Organização Mundial de Saúde nos dá uma definição que não coloca a atenção no corpo físico, mas sim no bem-estar do indivíduo em diversos níveis. Ora, já são passados aí quase 70 anos, mais 70 anos dessa definição, e ela ainda é uma definição muito desafiadora para nós, porque dentro da área de saúde, nós somos treinados para sermos técnicos da patologia. Somos treinados para diagnosticar e medicar, para conhecer os fármacos e seus efeitos colaterais, para conhecer as células enfermas, os órgãos adulterados e modificar-lhes com uma intervenção. Muito pouco se fala, dentro das faculdades de medicina, a respeito de psicologia, de sociologia, de antropologia, que são essenciais quando vamos para a prática clínica no entendimento da relação ou da realidade humana e para a interação médico-paciente, consequentemente para o sucesso do tratamento. Então temos uma medicina que progrediu muito na tecnologia, definindo especialidades e superespecialidades, e com isso conhecendo muito da parte, no entanto, perdendo a noção do todo. Eu trabalhei 6 anos como médico de família e comunidade em um posto de saúde. Se naquela época eu quisesse mandar o meu paciente, como generalista que era, a um especialista, eu poderia escolher dentro de uma lista do SUS o tipo de especialista que necessitava. No caso dos ortopedistas, por exemplo, a lista era composta por ortopedia, ortopedia geral, ortopedia da coluna, ortopedia de joelho, ortopedia do ombro, significando que haviam médicos especializados nestas áreas. E o que acontecia se um paciente que tivesse problema do joelho fosse, por acaso, agendado num ortopedista da coluna? Ele voltava para casa porque levou o órgão errado para se consultar. Porque aquele médico e aquele especialista só dava atenção para aquela área da qual é especialista. Então, este movimento, ele gera um fenômeno que nós chamamos em psicologia de despersonalização. A pessoa perde a sua identidade, a sua subjetividade e se transforma na doença que ela é portadora. É muito comum nos hospitais, e isto tem mudado, mas ainda existe,
que os médicos se refiram, ou os profissionais de saúde se refiram aos enfermos através de suas doenças. Eu vou visitar o infarto do leito 2, ou a hepatite do leito 5. Como a dizer da doença que está sendo tratada ali daquele indivíduo. No entanto, o que está sendo tratado ali não é o indivíduo, é a enfermidade, é a patologia, que naturalmente será tratada como algo fragmentado. Isso não é exclusivo da formação médica ou dos demais profissionais de saúde. É também responsabilidade de nós pacientes. Porque a maioria das pessoas que buscam tratamento nos consultórios médicos, nos centros espíritas ou nas clínicas psicológicas, não deseja cura. Deseja apenas anestesia. Quer somente se ver livre do sinal e do sintoma. Quer apenas se livrar daquele sofrimento momentâneo que lhe acomete. Não quer saber nem de onde veio, nem para onde vai. Qual a origem ou qual a profilaxia. Quer apenas se libertar daquela dor ou daquele incômodo. E sim, libertar-se da dor é muito justo, porque faz parte do processo de cura, mas está longe de representar a cura. Porque cura pressupõe ampliação de consciência, autorresponsabilização, domínio pessoal, escolhas transformadoras que levem a melhor qualidade de vida, tanto no nível físico, psicológico, quanto espiritual. Então, esta definição da Organização Mundial de Saúde ainda é um grande desafio para todos nós. Se nós acrescentamos a ela as questões espirituais, então fica ainda mais complexa. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão número 95, nos dá uma definição de saúde interessante. Ele vai dizer: saúde é a perfeita harmonia da alma. Olhem que interessante. Emmanuel também não coloca a definição de saúde centrada na percepção do organismo físico, mas no equilíbrio ou na harmonia da alma. E o que é a alma? A alma é um conceito filosófico de variadas definições. Allan Kardec se ocupa dela na introdução de O Livro dos Espíritos e vai dizer que para o Espiritismo a alma representa o espírito encarnado. E que é o espírito? O espírito, conforme a definição da questão número 23 do Livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo, derivado da inteligência primeira, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, inteligência menor que espelha em sua grandeza a força e a grandeza da fonte que lhe deu origem. Podemos então vislumbrar o espírito como sendo uma semente. Uma semente que traz em si a natureza da árvore que lhe deu origem. Mas para que venha a ser aquilo que deve ser, esta semente envolve-se de terra, na qual se nutre da água e dos elementos químicos essenciais, que vão lhe ativar a genética natural para que ela revele a árvore que dormita em potencial dentro de si. O mesmo acontece com o espírito. Imaterial por natureza, divino por essência, envolve-se de matéria nos vários planos em que a matéria existe para aurir experiências intelectuais e morais que lhe progridam e que lhe levem ao despertar da sua natureza divina, que é a sua própria essência. Assim como a terra não dá essência à semente, a matéria também não dá essência ao espírito. Apenas o abriga, apenas o recebe, apenas o permite experiências as mais variadas. Assim, o Espírito Divino que é, caminhando da simplicidade e ignorância na qual foi criado para a perfeição que lhe é destino, progride através dos séculos e dos milênios, em escalas multifacetadas de experiências intelectuais e morais. Inicialmente, enquanto princípio espiritual, estagiando, ainda sem individualização, nos reinos inferiores da natureza, reino mineral, vegetal e animal e racional, constrói aquilo que vai ser o substrato para o despertar da consciência, para o automatismo natural do seu organismo físico e perispiritual. E ao individualizar-se, na transição do reino animal para o reino hominal, tem então o despertar da consciência de si e a sua individualização, facultando-lhe progresso consciente, escolha, que vai pouco a pouco lhe sendo facultada
através do livre-arbítrio gradual e relativo que lhe é outorgado. Relativo, pois que esta liberdade nunca é absoluta, pois está limitada pela lei. Está definida dentro do rol de liberdades possíveis dentro da lei, mas não para afastar-se dela, para negá-la ou para contradizê-la. Assim, o espírito, pouco a pouco, evolui, fazendo as suas escolhas, responsabilizando-se por elas, sendo guiado e conduzido pelas leis naturais estatuídas pelo Criador, que regulam com harmonia o processo evolutivo humano. Uma destas, essenciais para que se compreenda a saúde, é a lei que chamamos de causa e efeito, ou ação e reação. Embora devamos tomar um cuidado com este último termo, pois ele frequentemente nos faculta uma compreensão incompleta da lei de causa e efeito. Ao nos referirmos a ela como ação e reação, naturalmente o nosso psiquismo é levado a fazer uma analogia com a segunda lei de Newton, que a física clássica nos apresenta, e que diz que uma força aplicada sobre um objeto produz uma força de igual teor em sentido contrário, mostrando que o mesmo movimento que vai, retorna. Muitas pessoas compreendem a lei de causa e efeito como se assim fosse. E algumas chegam a afirmar que se o espírito matou, vai morrer. Se roubou, vai ser roubado. Se lesou, vai ser lesado. Se feriu, vai ser ferido. Como se estivessem enunciando a lei de causa e efeito, que popularmente o vulgo chama como lei do karma. Tomando uma palavra que é de natureza oriental por assimilação a um conceito que é espírita. No entanto, esta interpretação não se refere à lei de causa e efeito, mas à lei de Talião, que conhecemos vulgarmente pelo seu enunciado, olho por olho, dente por dente. Esta sim poderia equivaler-se à lei newtoniana. A lei de causa e efeito não é uma lei de punição, é uma lei de responsabilização. E ela demonstra que aquilo que nós fazemos à vida retorna para nós em seus efeitos naturais. Podemos então compará-la em uma imagem à maré do mar, que um dia leva para longe aquilo que nós nela tiramos, para no dia seguinte trazer à praia e aos nossos pés aquilo que foi atirado na maré no dia anterior. E esta onda não erra o endereço. Devolve à praia que lhe originou. Mas não devolve naturalmente da maneira original como foi lançada, pois nenhum objeto que vai ao mar retorna íntegro como foi. Retorna com toda a destruição que aquele movimento do mar produziu, com tudo que lhe acrescentou enquanto navegava naqueles efeitos, e retorna, portanto, acrescido de todos os efeitos que lhe foram indiretos. Assim também acontece conosco e com os nossos atos. Recolhemos os efeitos daquilo que vivemos, com todos os efeitos indiretos que foram produzidos em nós e em torno de nós. Assimilamos estes efeitos, o que nos causa harmonia ou desarmonia, paz ou perturbação interior. Portanto, a lei de causa e efeito nos ensina que se o espírito matou, não tem que morrer, tem que gerar vida, com esforço. Se roubou, não tem que ser roubado, tem que devolver, com juros. Se lesou, não tem que ser lesado, tem que curar, com sacrifício. Se destruiu, não tem que ser destruído, tem que construir, com dedicação. E é assim que a reencarnação situa o espírito exatamente no contexto em que necessita, com aqueles com os quais teve anteriores ligações, para a tarefa de reconstrução e reconexão do amor, pois esta sim é a grande essência e o objetivo da vida. Pois esta mesma lei de causa e efeito, que constrói famílias, destinos e povos, estabelece em nós a harmonia orgânica ou não, através das escolhas que o nosso livre-arbítrio faculta. Pois que o nosso corpo espiritual guarda em si a memória intrínseca de todas as escolhas e de todos os efeitos que o espírito elegeu ao longo das suas encarnações ou dos seus processos evolutivos. Morto o corpo, no fenômeno biológico da morte, que é parte da vida, prossegue o corpo espiritual íntegro com toda a memória daquilo que foi vivenciado e experienciado, guardando em si a natureza energética e espiritual dos efeitos daquilo que lhe fizemos, tanto no nível físico quanto em nível moral.
Como este corpo espiritual é o modelo organizador biológico que será molde para o novo corpo em uma nova encarnação, naturalmente se transmitem de uma a outra encarnação as informações e os conteúdos que lhes são intrínsecos, fazendo com que as encarnações sejam naturalmente solidárias entre si e que nós colhamos desde o berço os efeitos naturais daquilo que semeamos para nós. É desta maneira, por exemplo, que se uma pessoa fuma durante uma encarnação, largo tempo ou toda a encarnação, registra não só os efeitos químicos das 4.500 substâncias presentes em um cigarro comum nas células físicas do seu pulmão físico, mas também registra no seu pulmão perispiritual todos os efeitos energéticos daquela escolha ou daquela decisão, fazendo com que se grave naquele pulmão os efeitos naturais daquilo que fez de si mesmo. Em uma nova encarnação, aquele quantum energético ali registrado será naturalmente drenado para o corpo físico em fenômeno natural de descenso vibratório, determinado pelo próprio fenômeno físico da encarnação, influenciando as células físicas deste novo corpo em formação com o conteúdo energético ali acumulado, predispondo, por exemplo, as crianças no novo corpo a bronquiolites, a pneumonias de repetição, às repetições das doenças respiratórias ou a processos alérgicos, por exemplo, como os eczemas ou dermatites atópicas, que refletem, ou podem refletir, porque não é uma receita de bolo, aqueles registros naturais do corpo espiritual que vem de uma encarnação passada. Se estes registros são harmônicos, frutos e oriundos da sintonia com o belo e com o bem, naturalmente o reflexo é saúde e harmonia orgânica. Desta maneira, desde o berço, o espírito naturalmente enfrenta as consequências da harmonia ou da desarmonia da alma, a refletir-se no organismo como um efeito natural. Desde as questões mais simples até as mais graves. E isto é tão importante que André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos que cada um de nós adoece naquelas zonas orgânicas específicas que estão ligadas aos pontos no perispírito nos quais temos registros das nossas quedas espirituais. Então, um adoece mais na cabeça das enxaquecas, outro mais do rim, das pedras ou da nefrolitíase. Outro adoece mais no útero, outro no pulmão. Cada um de nós traz uma zona de predisposição corporal que está ligada às zonas em que há uma menor conexão do corpo espiritual com o corpo físico, assim André Luiz descreve, gerando predisposições a desarmonias ou a distonias orgânicas naquelas áreas. O que nos faculta perceber, através dos nossos adoecimentos, quais são as áreas que requerem de nós reequilíbrio e reajuste espiritual, através do simbolismo do organismo físico, que nos remete ao passado e ao presente, também às nossas necessidades futuras. Se observarmos assim, então, ampliamos a nossa consciência sobre o processo do adoecimento. Mas nem tudo vem do passado espiritual. Uma boa parte daquilo que vivemos hoje está sendo construída no presente, através da natureza das ondas mentais e emocionais que estabelecemos e que comandam o organismo físico. Sabemos, pelo conhecimento espírita, que o pensamento não é um produto do cérebro físico. O cérebro está para o pensamento, assim como as peças de um computador para a máquina. As peças sozinhas não são capazes de dar inteligência àquela máquina. Necessitam de um programa que lhes dê o direcionamento para que possa serem funcionais. O mesmo acontece com o espírito. O pensamento reside na mente e a mente está no corpo mental. O corpo mental é parte da estrutura espiritual que é indestrutível do espírito. E dali irradia-se as ondas mentais que se associam às ondas emocionais, pois pensamento gera sentimento e sentimento gera pensamento, de tal maneira que este conjunto pensamento-sentimento determina
uma onda que atua sobre o organismo físico, controlando-lhe a função, iniciando-se pelas funções do cérebro físico, pois a onda mental atingindo o cérebro orgânico através da glândula pineal, que funciona no centro do cérebro como um portal com as questões espirituais, irradia-se para as zonas corticais específicas, atuando como agente estimulante ou inibidor, de acordo com a natureza da onda que foi gerada. Então, as ondas mentais e emocionais, frutos do livre-arbítrio, da vontade e da postura do espírito, funcionam como os agentes determinantes do funcionamento do corpo físico. E estas ondas agem dentro da dualidade quântica onda-partícula que hoje nos é apresentada e que sabemos ter grandes funções tanto no exterior quanto no interior do ser humano. Uma vez irradiada, a onda mental busca os seus afins, se lhes associa, estabelecendo conexão e, com isto, influenciação recíproca. Mentes encarnadas ou desencarnadas, ondas mentais, formas, pensamentos, estruturas que lhe vibram em igual sintonia, estabelece conexão e passa então a influenciar e a ser influenciado, de tal maneira perfeita que passamos a sofrer naturalmente os efeitos naturais da teia criada por nós mesmos. Diz Emmanuel que assim como a aranha cria a própria teia e vive no centro dela, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Escolhe aonde coloca os pontos de contato, mas uma vez estabelecida a teia, vive no centro dela, dela se alimenta, dela sobrevive. Tudo que toca a teia, toca o homem. Tudo que afeta o seu campo magnético e energético é absorvido por si mesmo, passa para o seu corpo físico através dos chakras ou órgãos energéticos, produzindo um efeito ou uma repercussão física imediata. Desta maneira, o campo magnético pessoal de cada um de nós atrai as circunstâncias às quais estamos vinculados, determinando com isso a nossa vida de uma maneira tão perfeita que nós nunca somos vítimas, nem de nada, nem de ninguém. Estabelecemos as conexões, as parcerias, as sintonias, as afinidades e passamos então a viver os efeitos daquilo que elegemos para nós mesmos. Assim como mudamos e transformamos uma vez que modificamos a natureza da onda mental vibrada. E esta mesma onda que determina a vida fora de nós, determina a vida orgânica e celular, pois informam Emmanuel e André Luiz que a onda mental e emocional atuam no universo subatômico, transformando a realidade celular do corpo físico. Vamos entender isto. O corpo é formado por células, que é como se fossem os tijolinhos do corpo. As células se agrupam e formam tecidos, os tecidos agrupados formam órgãos, órgãos agrupados formam um sistema, e os sistemas um organismo. Então temos no nosso organismo a célula como unidade básica, mas esta célula é formada por si mesma, em si mesma por organelas, e as organelas de substâncias, e as substâncias de átomos e partículas subatômicas. Então, se decompomos o corpo físico na sua unidade mais básica, vemos que o nosso corpo é um amontoado de átomos e partículas subatômicas vibrando e vivendo com a ilusão de materialidade. Ora, se a onda mental atua no universo subatômico, isso quer dizer que ela percorre os corpos espirituais e atinge o organismo físico pela raiz, pelo mais profundo, modificando a unidade quântica, a vibração, modificando a forma de estruturação atômica e com isso modificando as substâncias dentro da própria célula, com isto modificando a informação dentro do organismo celular. Está dizendo o Espiritismo que a natureza da onda mental e emocional transforma a ativação ou a desativação dos genes dentro do nosso organismo. Pois hoje a medicina estuda algo que se chama epigenética. Epi significa acima de. Significam todos aqueles mecanismos que controlam a genética do nosso corpo. Pois acreditávamos que teríamos a chave da vida com o projeto Genoma. E ao chegar o ano 2000 e decodificarmos todos os genes do corpo humano, descobrimos que temos poucos genes a mais do que um pé de milho ou do que uma mosca da fruta.
E então a complexidade humana não pôde ser explicada pelo número de genes, mas pôde então abrir-se um novo campo rico e muito mais complexo de pesquisa, que é o da interação genética, da mutação e da transformação dentro das células, que é o que responde pela complexidade da vida humana. Pois hoje então sabe a epigenética que existem uma série de moléculas que geram sinalizações dentro da célula, promovendo ativação ou desativação dos genes, com tamanho poder que são estas moléculas as que verdadeiramente têm a força de controle do nosso organismo físico. Mas de onde vêm estas moléculas? São moléculas que nós absorvemos através da alimentação, da bebida, do que passamos no corpo, de tudo que ingerimos, mas, sobretudo, são moléculas que produzimos em nós quando temos emoções, quando pensamos, quando sentimos, quando falamos, quando decidimos. Diz-nos então a medicina que a maior parte das moléculas que controla a genética orgânica provém do comportamento e da decisão do homem, da sua postura e do seu ambiente, de tal maneira que hoje se sabe que apenas 20% dos genes estão permanentemente ativados. 80% são como interruptores de luz. Precisam ser ligados e desligados. E são ativados e desativados por este pool, por este conjunto de moléculas que vem do comportamento, do ambiente e da decisão do ser humano. Então vejam vocês. O Espiritismo nos diz que o pensamento atua sobre o universo subatômico, modificando substâncias e, com isto, modificando a expressão dos genes. A medicina nos diz que o comportamento gera moléculas, que são substâncias, que atuam dentro da célula, gerando um complexo de sinalização que vai ativar ou desativar gene. Chave e fechadura. Se casam as duas ideias de forma perfeita e integrada. No entanto, o Espiritismo vai além, pois não só confirmam que a epigenética conhece nos últimos 10 anos, com aquilo que ele já fala há 50, dizendo da influência do ambiente sobre o organismo físico, mas vai além, dizendo que é o espírito, no seu pensamento e sentimento, o senhor do funcionamento orgânico, de tal maneira que as células, hipnotizáveis que são pela força mental, lhe obedecem o comando. Assim sendo, sinais e sintomas do nosso organismo físico nada mais são do que mensagens geradas na nossa alma e na nossa fundura. É aquilo que vem da alma trazendo para nós um recado do movimento que necessitamos reestabelecer em nós de sintonia com o eterno bem. Pois a célula só permanece em equilíbrio quando o pensamento, a fala e a atitude vibram em harmonia com a lei de Deus. Qualquer movimento de desarmonia gera naturalmente um movimento de distonia celular, e o sinal e sintoma orgânico funciona como mensagem, como convite, como um recado da vida a dizer daquilo que necessitamos reajustar ou reequilibrar em nós. E é por isto, meus irmãos, que não é justo que briguemos com os nossos sintomas. Não é justo brigar com as nossas doenças como se fossem nossas inimigas. Brigar com os sintomas é o mesmo que brigar com a televisão pelo conteúdo da novela. A televisão só se responsabiliza pela transmissão daquilo que o roteirista escreveu e que os personagens gravaram no estúdio e que lá de dentro do estúdio é vibrado e captado como onda por aquele aparelho que lhe transmite em imagens o que foi definido em outro lugar. Da mesma forma, o organismo físico é uma tela viva, inteligente, sábia, divina, que reflete em imagens, em sinais e sintomas, a natureza das ondas gravadas no estúdio das nossas decisões morais e físicas, de tal maneira perfeita que reflete com preciosidade e perfeição aquilo que é a história escrita pelas nossas próprias mãos. Somos os roteiristas que definimos o script da nossa vida. Estamos a todo tempo elegendo o que vivemos, o que somos e aquilo que temos. Se assim é, também somos nós aqueles que alteramos a realidade do que se manifesta no nosso corpo físico, quando despertamos consciência diante dos sinais e dos sintomas, quando olhamos para eles e desejamos ampliar a nossa percepção de nós mesmos, pois é justo tomar a pílula ou fazer a cirurgia que nos alivia misericordiosamente a dor do corpo físico, mas é essencial promover a transformação de nós mesmos na compreensão do para quê daquela doença, muito mais do que o porquê. O porquê nos leva ao passado,
que nem sempre pode ser descoberto no presente. Mas o para quê é uma observação do presente com vistas ao futuro, que nos leva ao objetivo essencial daquela vivência. Quando olhamos para o para quê, então temos a oportunidade de ampliar consciência e transformar-nos. Apenas utilizarmos-nos das terapêuticas médicas para o corpo físico é como dar uma demão de tinta em parede mofada. Fica linda por alguns dias. Mas daqui a alguns dias, novamente, o mofo se manifesta, porque o mofo é efeito, não é causa. A causa é a infiltração que gera umidade, permitindo que o fungo ali presente se desenvolva. Desta forma, é muito justo e necessário cuidar do corpo físico com o carinho que o templo do Espírito requisita e necessita. Buscar alívio e tranquilidade para as nossas células orgânicas ou equacionamento para as nossas dores, mas é essencial ir em direção à infiltração moral para buscar o que em nós contraria a lei divina, gerando desarmonia orgânica, psíquica, emocional ou espiritual. E é por isso que o Espiritismo, enquanto ciência e filosofia de consequências religiosas profundas, dando-nos a compreender a natureza do Espírito como um ser divino, faculta-nos a medicação essencial para o equilíbrio do corpo e da alma. E aí podemos compreender Emmanuel quando diz: saúde é a perfeita harmonia da alma. Harmonia do espírito em sintonia com a sua realidade física, psíquica, espiritual. Harmonia do espírito com as leis divinas, harmonia no bem pensar, no bem falar, no bem agir, que reflete-se naturalmente como equilíbrio do corpo ou equilíbrio orgânico. Assim sendo, o Espiritismo nos ensina que cura e autocura são uma só e a mesma coisa. Somente se cura aquele que se autocura, porque nenhum médico, nenhuma pílula e nenhuma cirurgia tem o poder de nos curar. Somente nós nos adoecemos, somente nós nos curamos em definitivo. Quando apenas utilizamos-nos de terapêuticas, o adoecimento somente muda de local, de manifestação. Somente vai transformando-se nas suas expressões. No entanto, cura definitiva é patrimônio de uma transformação existencial, que muitas vezes só é possível quando o fogo da dor ou da dificuldade nos obriga a fazer por nós aquilo que não desenvolvemos quando em aparente harmonia. Há pessoas que não desenvolvem o auto-amor do autocuidado, senão quando o organismo lhe impõe limites. Senão quando a pressão alta ou a diabetes lhe apresentam a necessidade de cuidar daquilo que come, do exercício que faz, do peso corporal ou daquilo que escolhe para si. Há pessoas que não cuidam de si, senão quando o organismo começa a clamar por limite, depois de muitos excessos. Então, a dor, enquanto função, não objetivo existencial, aparece-nos como auxiliar no caminho evolutivo para o despertar das nossas necessidades espirituais. E se assim compreendemos, e se bendizemos a oportunidade do amadurecimento espiritual, então despertamos para a vida através de qualquer experiência, inclusive através da experiência do adoecimento, promovendo consciência, expandindo a nossa capacidade de amar, inicialmente a nós mesmos, através do auto-amor e do autocuidado, e daí ao próximo, como uma extensão de nós mesmos, pois que o amor é a suprema medicação. André Luiz encerra o livro Evolução em Dois Mundos, e nós também encerramos a nossa fala, dizendo-nos que o amor é a medicação por excelência. Toda vez que amamos, retornam para nós as vibrações de gratidão, que vão lavando-nos o corpo espiritual pouco a pouco, fazendo com que aqueles registros de treva que porventura ainda existam no corpo espiritual se dissipe, sem necessidade absoluta de que aquele registro espiritual seja drenado para o corpo físico na forma de enfermidade, para ser exonerado. Então diz-nos o benfeitor: o amparo ao outro cria amparo a nós mesmos. Todo aquele que ama socorre a si mesmo. Por isso o amor é a essência da vida, porque é a expressão do bem universal em prática, é a vivência da sintonia plena com o Criador, que é fonte de infinito amor. E todo aquele que ama
medica-se de dentro para fora, despertando a fonte que lhe é inerente enquanto própria estrutura divina na sua intimidade, permitindo que ela venha dessedentar, nutrir, preencher e significar a vida, pois só o amor pode dar significado pleno para as nossas existências. Talvez por isso o Espírito Emmanuel tem inspirado Chico Xavier a dizer: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando a benefício dos nossos semelhantes, manda a misericórdia que a justiça retorne sobre os seus passos, sem previsão de volta. Pois é da lei que nos reajustemos pelo amor e não pela dor. Disse o Cristo: misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E se compreendemos que a doutrina consoladora espírita nos nutre com a consciência de um Deus de amor incondicional, então podemos olhar-nos como frutos deste Pai de infinito amor. E amando-nos com este amor incondicional, podemos nos reajustar diante da lei, trabalhando as nossas rebeldias interiores, calando as vozes das nossas insatisfações e queixas, deixando de lamentar aquilo que nos passa, compreendendo que tudo se constitui em elemento pedagógico divino e bendizendo a vida e as oportunidades e também o corpo e suas manifestações, darmos graças a Deus por todas as oportunidades e com isto curar-nos o espírito na ressintonização com o Pai, na reconciliação com a fonte profunda. Que Jesus nos fortaleça nos caminhos de cura do corpo e da alma.